Estávamos presos apenas às regiões retangulares, se tratando de integrais duplas. E nessa videoaula a gente vai aprender a encontrar as integrais duplas em regiões também não retangulares, tá ok? Então, vimos que em regiões retangulares poderíamos, por exemplo, encontrar na integral de dentro aqui, encontrar na direção do eixo y, por exemplo, aqui a gente tem o limite de integração que vai de C a D, né? Então teríamos aqui a diferencial y, e na de fora estaríamos com a diferencial x, certo? Pois a de fora é exatamente de A até B. Aqui, por exemplo, poderíamos colocar também a nossa diferencial x na integral de dentro e na de fora seria a nossa dy, que estaríamos aqui na diferencial y, que estaria de C até D. Beleza, só que a gente não pode aplicar essa mesma ideia em integrais onde as regiões não são retangulares, pessoal. Tá ok? Então, como é que a gente pode encontrar, por exemplo, o volume, né, ou áreas, ou melhor dizendo, as integrais duplas em regiões não retangulares? Então, primeiro, temos que diferenciar dois tipos de regiões, tá ok? Perceba que essa região aqui, as curvas, né, temos aqui a curva fx e a curva g de x. Essa curva f de x e g de x estão exatamente na direção do eixo y, certo? Enquanto que as curvas aqui, px e qx, são outras duas funções, estão na direção do eixo x. Para melhor ficar, para a gente não se confundir muito com esse tipo de região, você pega, por exemplo, a curva, né, as duas curvas, aquelas que está mais abaixo, você aponta uma seta, né, aponta a seta que está mais abaixo para a que está mais acima. No caso, essa aqui que está na direção do eixo x, você pega aquela que está mais próximo do eixo y, ok? Então, a que está mais próximo do eixo y aponta para a que está mais distante do eixo y. Aqui, a que está mais próxima do eixo x aponta para a que está mais distante do eixo x. Então, perceba que essa aqui, né, a direção dela, então perceba que ela está apontando para a direção do eixo y. Então, para melhor e a gente não se confundir mais, a integral de dentro vai ser exatamente, né, na direção do eixo y. Então, aqui a gente vai ter a nossa função, né? Então, aqui temos a nossa diferencial y, aqui seria a nossa integral de dentro. E o limite de integração, perceba que a função que está abaixo é a função g de x. Então, ela é o nosso limite de integração, o mais baixo aqui, certo? E o nosso limite, o limite inferior. E o limite superior seria a função que está acima. No caso, aqui temos a f de x. E a nossa função que está fora é exatamente a nossa integral que está fora, né? É exatamente na direção do eixo x, ou seja, que vai de A até B na direção do eixo x. Beleza? Então, se quisermos inverter aqui, não seria tão simples quanto nas regiões retangulares. Vamos pegar exemplos, né, onde vamos aprender a transformar a inverter, né, a situação aqui, tá ok? Na situação da segunda região aqui, essa região aqui, pessoal, é também conhecida como região do tipo 1, tá ok? Essa outra aqui é uma região de tipo 2. Na região de tipo 2, por exemplo, como eu falei para vocês, a integral que está dentro é exatamente aquela onde o limite de integração é entre as curvas. Então, aqui vamos ter o limite de integração entre as curvas, onde o limite inferior é a que está mais próxima de y, no caso da tipo 2, a que está mais próxima de y é a função px, certo? P de x, né? E aqui, o limite superior seria a função q de x. Então, aqui a gente teria a nossa função f de xy multiplicado. Aqui, perceba que estamos na direção do eixo x, certo? Então, a seta está apontando que a integral de dentro vai estar na direção do eixo x. É exatamente isso, não? O eixo x, né? O que limita o eixo x aqui é exatamente as duas curvas. Tá ok, pessoal? Enquanto que no eixo y, quem limita aqui são as nossas retas C e D. Tá ok? Então, a nossa integral, vamos até copiar melhor aqui, para não estar muito apertado aqui, certo? Para a gente compreender melhor. Então, vamos copiar melhor essa integral aqui. Então, temos aqui a nossa integral, que a de dentro vai ser na direção do eixo x, como está apontando a setinha aqui. Então, vamos ter aqui a função, certo? Vai ser dado na questão. E o limite inferior vai ser a que está mais próximo do eixo y, que é a nossa função p de x, e aqui a nossa função q de x.
E a nossa função, a nossa integral de fora, é exatamente a integral na direção do eixo y, cujo limite de integração é de c até d. Beleza, então perceba que para a integral de tipo 2, a gente vai usar essa relação aqui. Para a integral de tipo 1 ou do tipo 1, né, vamos encontrar essa relação aqui, tá ok? Na próxima videoaula a gente vai fazer alguns exercícios para massificar um pouco essa ideia aqui, tá ok, pessoal? Vamos lá, então.